Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live semanal, a nossa live de todas as terças-feiras, às 7 horas da noite. E a live de hoje é sobre um tema muito relevante, um tema em que nós temos que discutir sempre, nunca sai de pauta, mas que nas últimas semanas, né, teve uma repercussão ainda maior, né, devido a vários incidentes, fatos, né, atrocidades que vêm acontecendo aí ao redor do mundo, né, no Brasil e no mundo. Precisamente começou no dia 25 de maio por causa da morte de George Floyd nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, diariamente a gente observa esse tipo de problema com relação à questão racial, ao preconceito. E aí eu gostaria de falar para vocês que eu, como mulher branca, muita gente pode dizer que eu não tenho autoridade nem propriedade para falando sobre esse assunto aqui por ser branca. Mas é um tema em que eu me sinto muito envolvida, eu acho que é um tema de todos, independente da nossa cor. Nós todos temos que nos envolver com esse tema, com essa temática, que é a questão do antirracismo, né? De ser antirracista, de você atuar e você ser um ator nesse assunto, né? E contribuir com o que você pode, com o seu privilégio de ser pessoa branca nessa questão. Então, eu convidei para conversar conosco uma socióloga, doutora em educação, estudiosa das relações étnico-raciais, a Delma Silva. E eu queria também dizer que a gente, quando fala do antirracismo, a gente vai falar hoje principalmente da questão do preconceito racial com relação ao negro, mas a gente também tem que lembrar da questão dos indígenas também, né? Também antirracista com relação a essa questão que é histórica e que fizemos aí, né, os brancos, quando chegaram aqui ao Brasil, a gente saiu dizimando a cultura, os indígenas e a cultura indígena, e fizemos aí tantas atrocidades. Me coloco fizemos por ser branca, né, e por ter esse privilégio desde pequena e na minha vida toda, eu não vou viver, certamente, o que passam as pessoas, né, negras, indígenas, enfim. Então a gente vai ter esse super bate-papo hoje com Delma Silva, que já está aí, e que eu vou chamá-la, porque a ideia hoje aqui, minha gente, é a gente entender como ser antirracista, como combater essa questão do racismo, como entender o racismo estrutural que tanto tem se falado, né? Então nada melhor do que uma pessoa que sabe tudo e que vai nos aqui prestigiar, está nos prestigiando, cedendo um pouco do tempo dela para conversar sobre esse assunto. Eu vou convidar agora a Delma, ela já está aqui, Delma Silva. Começa esse bate-papo e abre esse espaço. Amplifique, né? Não é dar voz, mas é amplificar a voz, né? Deixa a Delma, tá aí, chamei ela, deixa ela aceitar o nosso convite, ela já aceitou, já está entrando aí. Olá, Olá, Thalita. Delma! Boa noite. Boa noite. Você me ouve bem, Delma? Está um pouco baixo. E você, está me Está ouvindo um pouco bem? baixo, né? Eu imaginei, é porque teve um probleminha com o meu fone de ouvido, eu tive que trocar assim de última hora. Veja se melhorou agora. Melhorou alguma coisa no meu áudio? Não, continua baixo. A gente vai ter que tentar se comunicar assim. Vamos tentar, né? Vamos ver Vamos. se a gente Você está me consegue. ouvindo bem? Eu te ouço muito bem. Eu te Então ouço tá muito bem. ótimo. Pronto, deixa eu ver aqui. O meu tá muito baixo também. E o de Delma? Perguntando ao marido. O de Delma tá bom, né? O de Delma é o principal. Hoje o principal aqui é que Delma ela seja bem ouvida, né? E Delma, eu gostaria de que você se apresentasse, né? Eu falei um pouquinho que você é socióloga e é doutora em educação e é uma pessoa que pesquisa, que estuda as relações étnico-raciais. Mas eu sei que você aí né, tem muito estudo e muita bagagem aí para falar conosco sobre essa questão, né? Então, sempre atual do racismo, né? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Obrigada, Thalita. É uma satisfação estar aqui, né? Dialogando com você, dialogando com as pessoas que entraram para essa conversa. Então, eu tenho uma trajetória nos movimentos sociais, né? Trabalhei por longos anos, mais de 20 anos, numa ONG, né? O Centro de Cultura Luiz Freire, a minha casa de formação, né? E
aprendi a fazer pesquisa no Centro Luiz Freire, né? Então, pesquisa educacional, entendendo as questões de afirmação de identidade. Então, eu estou nessa caminhada há mais de 25 anos, né? E aí, a partir dessas pesquisas, eu pensei em fazer um mestrado, investigando a questão da construção da identidade dos alunos de escola pública, né? Então, esse é o meu mestrado, né? Eu fui investigar a construção de identidades dos estudantes negros em escolas públicas, né? E aí foi muito gratificante para mim, porque eu não tinha essa experiência no campo educacional, porque minha experiência vinha da sociologia, né? E depois que entrei na educação, me encantei, né? E estou até hoje. Então, acho que a lente da sociologia contribui muito para a minha atuação na educação, né? E aí tem uma experiência também na questão das crianças e dos adolescentes, né? Na construção das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direito, né? Porque o Estatuto ele completa 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora em julho, né? E muitos ainda não conhecem da importância da proteção à infância, né? Então, esse fato que você introduziu, né, do que aconteceu e que talvez seja inclusive objeto, né, de nossa conversa hoje, o fato, né, com relação ao menino Miguel. E nos Estados Unidos também, porque é interessante como numa sociedade em que os negros são maiorias, né? No caso, os afro-americanos são minoria, né? Sim, lá Minoria. nos Estados Unidos. Aqui é maioria, né? Lá nos Estados Unidos, né? Os negros nos Estados Unidos, né? Como eles chamam afro-americanos, não chegam a 15% da população, né? E ainda assim, a gente tem uma construção, né, muito forte, né, dos negros americanos no que se refere aos direitos civis, né, no que refere ao enfrentamento desse racismo de Estado, né, porque é diferente o nosso racismo do ponto de vista legal, né, porque nos Estados Unidos, assim como na África do Sul, com o apartheid, havia, do ponto de vista legal, né, a distinção, a discriminação das pessoas negras. Uma segregação assim, Exatamente, institucional, né? instituída, né? Ou seja, Instituída aí. lugares públicos em que o negro não podia transitar, no caso dos ônibus, que eles teriam que andar de pé caso houvesse algum branco, né? Então é muito interessante porque a Sarah Parker é uma das mulheres que faz esse movimento com relação ao transporte público e se alia a todo o movimento, porque quem usava transporte público naquela época eram os negros, não é? E ainda assim, um serviço que era praticamente usado por eles, eles tinham que ceder o lugar. Então, assim, foi um movimento belíssimo, né? E nesse processo, ela conhece o Martin Luther King, que era um pastor jovem que estava chegando, e todo o movimento vai se desenvolver aí para que vai culminar em 61 com a marcha de 1 milhão em Washington, né? Então, nós, aqui no Brasil, temos muito forte a referência, o movimento social negro, a referência americana, né? Então, parte dessa história a gente se apropria, né? Inclusive com relação aos espaços conquistados com as ações afirmativas, né? Que é a discriminação positiva, né? Então, eu acho que... Ô, Delma, tem uma questão, eu tenho lido bastante, assim, é um tema que me interessa, acho que a gente precisa realmente ler bastante, precisa se engajar nessa questão, porque eu acho que é uma questão de todos mesmo, assim, o branco ele tem que entender que ele tem realmente uma parcela de responsabilidade, ele tem uma responsabilidade com relação a essa manutenção do racismo, né? E eu estava lendo uma das minhas leituras, de vídeos que eu assisti, tanta coisa que eu tenho visto,
a luta do movimento negro nos Estados Unidos iniciou por direitos civis, não é isso? Mas hoje já é uma luta pelo direito de não serem mortos. Assim, para você ver como a questão do racismo ela é tão forte que as pessoas hoje, Vidas Negras Importam, é para chamar a atenção das pessoas de que parem de nos matar. Os negros dizem, parem de nos matar, né? Uhum. E antes era, nos deixem viver com os mesmos direitos, né? Então, parece que a coisa só vem piorando, assim, quando deveríamos cada vez mais entendermos que a sociedade é para todos, né? Então, Thalita, é super importante esse reconhecimento, né, que você faz assim do seu lugar de mulher branca, né, e que tem uma preocupação de como nós, enquanto sociedade, podemos envidar esforços, né, do âmbito pessoal e no âmbito social, para que a gente tome atitudes para que isso mude, né? Porque, assim, do ponto de vista estrutural, e aí a gente vai precisar entender um pouco o que é esse estrutural, né? O estrutural tem diversas dimensões, né? Tem a dimensão histórica, jurídica, econômica, ideológica, subjetiva, né? Então, assim, eu posso ser uma pessoa antirracista, vivendo numa sociedade racista, né? As estruturas dessa sociedade naturalizam, né, lugares de brancos, de negros, né, de indígenas, né, pelo aspecto da racialização. Então, assim, por exemplo, no caso brasileiro, os indígenas eram os donos da terra, né? Os primeiros habitantes, os nativos, né? Os nativos, né? Então, assim, nós tivemos o território invadido, nós tivemos, num primeiro momento, a racialização dos indígenas, porque os portugueses inicialmente chamavam os indígenas dos negros da terra. Essa era a primeira denominação, não era a denominação de índio. A denominação de índio veio no momento, né, posterior. Então, veja, essa racialização a partir da função social ou do que se espera desse ser é que vai estruturando essas relações do ponto de vista do Estado, né, e de todos os equipamentos institucionais que estão no Estado e na sociedade. Por exemplo, nessa questão na perspectiva subjetiva, nós temos a dimensão da boa aparência por emprego, que vigorou durante muitos e muitos anos, no caso brasileiro, e que foi preciso que o movimento social negro, os movimentos sociais negros, né, porque são plurais, né, começassem a questionar esse padrão, porque subjetivamente você não explicita o que é a boa aparência, mas subliminarmente essa boa aparência está relacionada a um padrão, né, de inclusão que remete ao sujeito de tez clara, né, bem apresentável, né? E isso era ao padrão branco, né? O cabelo a pessoa liso. Branca. Exatamente. Então, raramente ainda hoje, você encontra pessoas de fenótipos negros, não é? Em recepções de consultórios, né, de grandes centros médicos, tá? Por quê? Porque o que é a recepção? A recepção é esse lugar de chegada, né? O lugar onde você chega e se apresenta e tem as primeiras informações. Geralmente, esses lugares tendem a ter uma pessoa, né? E onde está as pessoas negras? Onde estão as pessoas negras, né? Geralmente, essas pessoas estão na segurança, na limpeza, serviços gerais, na faxina e na polícia, né? Porque, assim, dentro da estrutura do Estado, na polícia, nas polícias, esse espaço é um espaço extremamente curioso do ponto de vista das estruturas, porque é o ser que, pertencente àquela classe, né,
digamos, de pertencimento étnico-racial, mas sem a consciência desse pertencimento, desse lugar, sem a consciência histórica, ele acumula essa construção ideológica e reproduz um olhar para esse ser, seu semelhante, como se não fosse semelhante a ele, e Ou seja, passa o a próprio ter. negro passa a ter preconceito com o igual, com aparentemente igual. Mas esse elemento é o elemento, né, dessa construção do preconceito estruturada pela naturalização do racismo estrutural. E por que isso? Porque o negro, no caso brasileiro, não é? E onde existe fortemente o racismo, ele não vê um negro, né, hegemonicamente na TV, ele não vê a presença negra positivamente nos meios de comunicação social. Então, assim, ele naturaliza, né, esse lugar. Costume. Exatamente. Isso está posto nessa construção da compreensão do racismo estrutural, porque ele se alicerça nessas dimensões, essa dimensão da subjetividade. Então, por isso a gente observa tantos policiais, né, serem agressivos com os negros. Então, assim, tem uma dimensão muito interessante que um dos escritores, né, que tratam do assunto, ele diz assim: eu só percebi, né, essa desigualdade, né, e essa discriminação quando eu passei a observar os lugares. Por exemplo, eu vou num restaurante padrão classe média. Entro no restaurante, eu sou a figura destoante, né? Porque ali só tem pessoas brancas e você, né, é olhado de forma estranha, porque o que se espera é que você não esteja ali, né? E ele começou a fazer esses olhares, né, e observar que as pessoas também se sentem mal em chegar nesses ambientes, como se não tivessem o merecimento de estar ali. Quando se chega num estágio como esse, é porque houve a internalização, né, da territorialidade dos seres, entende? Da territorialidade dos seres. É muito interessante isso, porque o próprio Fanon, o Frantz Fanon, ele traz isso, né, quando trata do livro dele, Pele Negra, as Máscaras Brancas, dessa construção, e ele vai falar desse homem, esse homem negro, né? E essa naturalização é possível, sim, a gente desconstruir a partir, principalmente, né, de duas dimensões, né? A dimensão educativa, ou seja, conhecermos mais das epistemologias, do conhecimento construído pelos negros, e nesse sentido a gente precisa se reportar à produção do conhecimento no continente africano, né? A gente já foi carente de subsídio, mas hoje nós temos muita literatura. Entretanto, a formação de formadores ainda dá passos muito tímidos nesse sentido. E aí eu queria destacar para você uma questão assim super básica, por exemplo, na história da educação, né? Que, por exemplo, os professores de pedagogia que vão ensinar nossas crianças da educação básica, existia um livro que era muito utilizado e que deixaram de utilizar esse livro na formação da história da educação, que é Mário José Manacorda, a História Geral da Educação. E nos primeiros capítulos de Mário José Manacorda, ele fala de onde os principais filósofos gregos, por exemplo, Platão, foi estudar. Platão passou um tempo significativo estudando os filósofos africanos, parte no Egito, né? Parte dessa questão corpo-são, né? Mente-sã, esses princípios básicos que a filosofia trabalha, está situado lá, né? O conhecimento, a gente fala no seguinte: silencia, omite, oculta. Por quê? Porque não é interessante afirmar que as populações africanas, afro-brasileiras, possuem conhecimento, possuem tecnologia, possuem desenvolvimento, né? Então, assim, eu queria só lembrar um
um detalhe, né, nessa conversa. Por que o filme, o Pantera Negra, fez tanto sucesso no Brasil, né? Então, eu penso que aquele filme como metáfora, né? No fundo, fica uma pergunta, né? O que seria desse continente se não tivesse havido a ação extrativista que houve com as colonizações, né? Sim. Caio, Oi, tá me Thalita. ouvindo? Tá, né? Oi, fez um bater, porque o fio é curto desse aqui. Você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Continue que eu tô adorando. Continue que eu tô adorando. Ah, eu adoro entender Então, essas coisas, né? no que se refere à mídia, a gente falou da mídia, não é? A mídia ela tem um papel fundamental, né, nessa desconstrução, na construção propositiva, na ação, na representação, porque as mídias hoje, elas, não só hoje, né, eu falo assim, na contemporaneidade, elas têm esse poder de chegar às pessoas, de comunicar, né, com uma potência muito grande e, infelizmente, quando nós olhamos para o padrão de TV no Brasil, é completamente etnocêntrico, completamente, né? Então, se Olha, você... Diga. não, só eu vou fazer quando você terminar, eu vou fazer uma observação em cima disso que você falou. Pronto. Essa imagem produzida, né, pela TV é uma imagem que não gera identificação. E aí voltamos àquela referência. Qual o lugar da mulher negra a partir da representação que as telenovelas né, transmitem? É o lugar da doméstica, né? Qual o lugar que o homem representa? É o lugar do serviçal, é o jardineiro, é o motorista. Então, assim, que representação de potência nós vamos ter nesse lugar de imagem e de comunicação? Percebe? Então, assim, a gente precisa se pensar antirracista, e aí eu gostaria até de fazer uma provocação, né? Porque nós, após o episódio nos Estados Unidos, né, do George Floyd, muita gente usou a bandeira, né, antirracista, antifascista, antirracista, antifascista. Mas até onde vai o nosso antirracismo, né? Por exemplo, de que forma nós nos relacionamos com as pessoas que estão a serviço, né? E em serviços essenciais nas nossas relações sociais. Por exemplo, porteiro, né? Como é que nós entramos? Como é que nós cumprimentamos? Nós consideramos? Ou são seres invisíveis, né? Nesse sentido, existe um episódio muito curioso no Brasil, no final dos anos 90, né? Que uma mulher branca, loira, estava numa das ruas em Higienópolis, né? No miolo, na fina flor de São Paulo, né? Pedindo esmolas, sentada no chão pedindo esmolas. Essa mulher ganhou a primeira página da Folha de São Paulo. Essa mulher foi convidada para o programa de Hebe, recebeu casa, pensão, muitas coisas, né? Quantas pessoas, quantas mulheres negras nós vemos todos os dias, foi né? Isso... prontamente amparada. Por quê? Porque dentro do sistema não se espera que uma mulher com esse perfil esteja nessas condições. Então, você vai imediatamente acolhe, projeta a mídia e dá seguridade, não é? Aí, se você observa quantas mulheres negras, quantas crianças negras, se você pensa o caso do Miguel, não é? Quer dizer, você não conseguiu... O caso do Miguel é algo que eu fiquei assim, muito angustiada, indignada, porque as pessoas não conseguiam enxergar a situação do racismo naquele fato, né? Como o racismo está inserido ali naquela questão. E muita gente ela se pega muito na questão do ato, né? O ato racista, mas não consegue enxergar o todo, né? Que é justamente essa questão do racismo estrutural. Eu queria, se você pudesse, para as pessoas que estão nos assistindo, né, para quem pode colaborar, que você explicasse o racismo estrutural no caso Miguel. Como a gente entender o caso Miguel inserido nessa questão do racismo estrutural?
Então, o caso Miguel, ele é emblemático do ponto de vista do racismo estrutural. Quem são os personagens, né, que desassistem Miguel, né, no seu direito à proteção? Porque Miguel, enquanto criança, né, de 5 anos, ele está amparado de proteção plena por todos, pela família e pela sociedade. Só resumindo o que está posto lá no artigo 227 da Constituição Federal, né? De ser protegido de violações, né? De discriminações. Então, antes do fato, vamos ver quem é essa família. Essa família é uma família, né, situada com grande poder político e econômico na zona da mata de Pernambuco, né, a zona de engenhos, né, das casas grandes e das senzalas. Então, é daí que vem essa estrutura. Né? Então, não tem emblema maior do que essa estrutura da Casa Grande e da senzala. A Casa Grande submete a senzala a todos os seus desejos. Né? E aí a gente tem, inclusive, no caso dos adultos, a exploração do desejo sexual, né? Dos estupros que eram feitos com as mulheres negras. Então, veja, estruturalmente, tem duas dimensões aí, né? No caso Miguel. A estrutura de poder político e de poder econômico. Por quê? O marido da senhora, né, da patroa, né, o prefeito. Então, veja, quando ela está naquela situação de embelezamento, né, ela estava fazendo em plena pandemia, em plena pandemia, cometendo uma série de irregularidades, né, com relação ao que todo mundo estava submetido, mas, né, a Casa Grande ela não se submete. Né? Ela age a partir dos seus próprios critérios. Então, ao agir daquela forma, ela, além desses dois elementos, não é, político e econômico, ela tem a naturalização que alguns analistas do caso interpretaram que, pelo pressuposto de ser uma criança negra, não é, que tem habilidades diversas, Miguel teria condição de sair daquela situação sozinho. Esse era o pressuposto dele. Então, veja, dela, né? Da Sari. Então, veja, tem uma dimensão aí do ideológico, né, que é um dos estruturantes, que permite que ela se desresponsabilize daquela situação daquela criança. Coisa que ela jamais faria com o filho de uma amiga, os seus próprios filhos. Jamais ela iria para um elevador brincar, se sobe e desce, né, deixá-lo sozinho e né, achar que essa criança sairia bem dessa brincadeira. Né? Então, é um caso emblemático do racismo estrutural por todos esses aspectos, inclusive do aspecto jurídico. Por quê? Porque o delegado simplesmente registrou o caso como termos circunstancial de ocorrência, o TCO, que tem uma pena muito, muito leve. Né? Então, é uma dos aspectos... Só depois é que foi o homicídio culposo, né? Então, início... e ainda o homicídio culposo é inadequado para o caso. Tem que ser doloso, né? Sem intenção. Tem um tipo de qualificação. É porque ele é abandono de incapaz, né? Uma criança, a gente não pode deixar um adolescente até 13 anos, até 14. Não pode. Sozinho, incapaz? Imagina exatamente. 5 anos, exatamente. Né? Então, são essas gravidades que, muitas vezes, quem comete, né, ela não tem uma ideia do que... Na verdade, eu penso o seguinte, Thalita, que determinadas classes elas precisam se dispor, né, a compreender e a se dispor a fazer o movimento para que essas relações se modifiquem.
né? Inclusive no trato do público e do privado. Por exemplo, a mãe de Miguel era uma funcionária da prefeitura de Tamandaré. A mãe A mãe e a avó, né? Ou seja, as duas. Então, veja que conjunto de irregularidades, né, passa por aí. A fronteira do público e do privado, né? E o fato do isolamento, deles terem ido para Tamandaré e terem levado, a família inteira adoeceu, eles adoeceram porque foram para lá, tinham que ir para lá para trabalhar. Assim, a Casa Grande Senzala aí é muito, e muito foram desassistidos, né? Porque quando eles adoeceram, né, eles, né, bom, vão se tratar e depois vocês voltam. Então, quando se recuperaram, voltaram, né? Então, muita coisa envolvida, muita coisa junto, assim, que cada vez que você mexe, você encontra, né, mais absurdos. Eu costumo, assim, quando eu converso com alguém sobre essa questão do racismo estrutural, sobre meritocracia, para saber com essa história de meritocracia, eu faço assim, faz um revés, faz uma questão assim para trás. Vai ver, por exemplo, uma pessoa negra, né, uma pessoa negra, mesmo que ela tenha hoje uma condição de vida melhor, mas vai ver quem é o pai dela, vai ver quem é o avô dela, vai ver quem foi o bisavô dela. Certamente foi um escravo. não chega a árvore genealógica, para você ter ideia, é tão complicada. Nós temos só 130 e poucos anos de 132 anos de abolição e 131 de república, né? Inclusive, tem uma história muito curiosa aí, porque que a abolição veio antes e a república um ano depois, né? Esse tem um sentido do ponto de vista histórico, né? As oligarquias ficaram extremamente indignadas com a república e aí com a abolição. E aí decidiram, não, agora a gente também, né, não quer saber de manter, vocês não vamos. Né? Tanto que quem define é o militar, né? Lá na briga. Mas enfim, essa é outra história. Assim, essa a questão. Gente teria muitas horas de conversar sobre tudo, né, Delma? Porque assim, essa Mas é um assunto tão importante para a gente conversar. A árvore genealógica é algo muito difícil para os afro-brasileiros, por conta, primeiro, das diversas etnias que vieram do continente. Quando essas etnias eram distribuídas no Brasil, né, que fora do continente africano, o Brasil é o país, né, segundo alguns estudos, mais negro fora da África, né? É em torno de 55% a população negra no Brasil. 53%. Hoje o censo diz 53% da população brasileira é negra. Né? E assim, para cá foram trazidos 2/3 dos escravizados. Então, assim, o Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão, né? Agora, o que é importante também, apesar dessa abolição tardia e abolição que não aconteceu de fato, não é? Porque se nós olharmos socialmente onde os negros estão, a forma como os negros precisam se submeter a determinadas relações de trabalho, né? Muitos no mercado informal. Se você olha a situação carcerária, por exemplo, né? Quem é que vai preso nesse país, né? Que é um outro problema. Se fosse o contrário na história do Miguel, né? Como seria tratado o nome da exatamente, patroa, o nome. Não, ela possivelmente não seria nem corria muito risco de ter sido morta, né? De ter sido morta antes de tudo. Porque não seria permitido ela ter sido tão negligente ao ponto de uma criança falecer dentro de um edifício, de um condomínio daquele, né? Então, é algo bem forte, bem sério, que precisa que os governos, né, tomem atitudes no sentido desse enfrentamento, né? Porque esse país, Thalita, ele foi construído, né, com base nas mãos negras, né? O Brasil ele foi edificado, né, culturalmente, potencialmente na economia. Os negros tinham a engenharia dos engenhos. Os engenhos, por que os engenhos deram tão certo aqui no Brasil? Tem a ver com as tecnologias que eles trouxeram
do continente africano. Eles tinham muitas tecnologias, muitos grupos de etnias diferentes, de sociedades diferentes, deram uma incrementada ao sistema aqui, que foi, né, exitoso porque estava dando certo para os colonizadores. Não é? Se não estivesse, isso não teria tido êxito, né? Ô, Thelma, e na hora em que houve a abolição, muitos senhores já se colocaram no papel de vítima, né? Ora, eu paguei, estou sendo agora prejudicado porque perdi dinheiro, porque agora eu não tenho mais os escravos. Paguei por eles e não tenho mais essa mão de obra. Mas aí o negro também, quando foi livre, ele não tinha salário, ele não tinha emprego, ele não tinha moradia. Não é? Como é que ele ia sobreviver? Tinha que voltar para trabalhar de graça agora, né? Então, que liberdade foi essa? Né? Como você vai cobrar hoje que tem a meritocracia de uma linhagem de pessoas que começaram do zero, quando a sua linhagem, a minha linhagem, começou muito à frente, né? Do que um amigo meu, tem um amigo, Cleiton, que ele foi até um amigo que trabalhou até conosco, né? E que como é que eu posso me comparar o meu privilégio ao dele? Não tem como. Ele tem que ser muito. A família dele tinha que trabalhar muito e ser muito voraz assim, para conseguir chegar. Não tem condição, Thalita. Não tem condição, porque a meritocracia é um mecanismo ideológico, tá? De engano. Tá? De engano, né? Tranquilamente, porque quando você pensa o acesso ao ensino superior e a trajetória das universidades que nós temos, né? Que foi pensada para um grupo que hoje ainda está hegemonicamente predominante, com algumas exceções. Então, assim, as condições desfavoráveis não permitem que a trajetória seja igual. Você percebe? Uma pessoa que tem que trabalhar e estudar, ela tem um rendimento diferente de uma pessoa que só estuda. Então, assim, a meritocracia, né, ela é mecanismo de produção de desigualdade. E aí os exemplos que dizem, mas olha só, a gente via muito isso. O Joaquim Barbosa conseguiu chegar no Supremo Tribunal Federal, né? Em 54, né? Proporcionou... Olha ao redor, quantos negros tem nos tribunais. Exatamente. Então, essa discussão da meritocracia, ela precisa ser profundamente discutida, compreendida, né? Porque ela é uma armadilha. Ela é uma armadilha, porque tem gente que acredita muito e se esforça. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que se esforçar, não. Tem que se esforçar muito, tem que trabalhar muito, porque se não se esforçar, se não trabalhar, né? Aí é que não virá mesmo. Mas não num patamar de pessoas que, né, têm todas as condições favoráveis. E, nesse sentido, eu acho que compreender a branquitude, né, e esses privilégios da branquitude eu digo que um gesto significativo, porque quanto mais pessoas desse lugar, né, da branquitude, dos privilégios históricos que existem no Brasil, tiverem uma compreensão, elas vão poder, a partir do seu lugar, dar passos para que essa desigualdade seja desconstruída, percebe? Então, é importante... a Lilian Schwartz, por exemplo, ela tem trabalhado muito esse debate, né? Tem trazido muitas pessoas que produzem sobre essas relações, porque, assim, se continuarmos a pensar da forma como pensamos no século, né, 18 e 19 e boa parte do 20, a gente vai fazer um processo de retroceder, né? De voltar. É a impressão que eu tenho, viu? Que de 2 anos para cá a gente está retrocedendo em algumas conquistas que a gente achava que estava... Exatamente, porque, assim, se nossa luta hoje é pelo direito à vida e não pelo direito a ter direito... Para mim foi muito marcante quando eu vi
caramba, realmente, se você parar para pensar, as pessoas não param para pensar. Se você parar para pensar, eles lutavam pelos direitos, agora eles lutam para não morrerem. Gente, É grave. e as pessoas, não, todas, grave. eu coloquei, né, eu participei também do movimento, vidas negras importam. Aí eu recebi, claro, a gente sempre recebe, todas as vidas importam, você não acha? Sim, todas as vidas importam, mas a minha não está sendo ameaçada como a de um negro. É diferente. Então, pra gente, as pessoas precisam parar para raciocinar e parar de colocar isso no todo. Ah, somos todos iguais. Não, nós não somos iguais. Não somos. Por exemplo, a condição de violência contra a mulher. Nós tivemos uma redução de 23% dessa violência. Entretanto, o índice de mulheres negras assassinadas e que sofreram violência, que, por exemplo, agora nesse período de pandemia, estão mais vulneráveis nesse convívio familiar, é infinitamente, né, mais elevado do que o percentual de mulheres brancas que estão sofrendo. Houve redução nesse grupo e houve um disparo com relação às mulheres. Então, ou a gente compreende isso e enfrentar essa situação do racismo estrutural é um passo para convivermos melhor, né, enquanto sociedade geral, né? Então... Se a gente avaliar, na verdade, os brancos, nós temos uma dívida, né, com os negros. A gente tem uma dívida porque foram tiradas, famílias foram desfeitas, foram arrancadas, né, do seu lugar de conforto, trazidas para uma terra que você desconhece, sem nenhuma dignidade, sem nada, sem direito, sem nada. Para ser explorado, para ser mulheres estupradas, crianças exploradas, trabalhar, enfim, tanta coisa ruim que se a gente for aqui elencar, a gente passa aqui a noite toda falando. Uhum. E há apenas 130 anos, ou seja, o Brasil foi mais escravo, né? Foi mais escravizado, teve mais tipo de escravidão do que sem escravidão, né? A gente só tem 35, mas a gente acabou de falar, 132 anos de abolição da escravatura. Uhum. Então, e fomos o último país a fazer isso, né? Então, a gente está muito atrasado ainda nessa discussão. Muito. Né? Eu pergunto para você, Delma. Eu sou uma voz que tento amplificar da minha forma, da forma que eu posso. Muitas vezes ouvindo, você não tem esse direito, essa luta não é sua, né? E assim, eu entendo que é sim, porque eu sou sociedade, enfim. E é para as pessoas que também começam a entender isso, que infelizmente somente agora, né? Mas começam a entender isso agora. O que ela pode fazer para ser antirracista? Ou seja, eu não preciso ser negro para ser contra o racismo, né? Uhum. Quais as atitudes do dia a dia que a gente tem que ficar atento para ser antirracista? Então, vamos pensar em alguns espaços, né? Do maior ao menor, vamos dizer assim. No caso do Estado, né? No caso do Estado, enfrentar, né, com políticas públicas. Por exemplo, né? Crédito, abaixo juros, para que as pessoas possam produzir, Não esse empreendedorismo aí, por favor. Não é isso que nós estamos falando, porque essa onda de empreendedorismo, da forma como está, tem muitas questões, né? Então, assim, a gente não tem tempo de entrar aqui agora, mas, por exemplo... A verba trabalhista, né, relações trabalhistas que estão sendo destruídas. Mas, assim, políticas públicas, né, de enfrentamento. Políticas públicas voltadas, né? Vamos pegar 3 campos que são os campos do Índice de Desenvolvimento Humano, né? Trabalho, saúde e educação. Por exemplo, na educação, a gente tem uma legislação muito interessante, né, que proporciona a construção de identidade, né, a educação das relações étnico-raciais, que inclui essa referência histórica, né, dos afro-brasileiros, dos indígenas, né? Então, assim, na educação a gente tem muita resistência, porque a gente precisa compreender que o Brasil é um país plural. E para ser plural, para que cada um conviva nessa sociedade, é importante que cada um conheça dessa sua história e respeite, porque o que nós estamos vivendo muito é o desrespeito nas relações, né, e nas ações. Então, assim, políticas públicas, educação, saúde, existem algumas
doenças que atingem mais a população negra do que a população não negra. A doença falciforme, Pernambuco tem um centro de referência, né, da anemia falciforme. As hipertensões, né? Então, tem todo um conjunto que, se a gente pensar no atendimento dessas políticas, a gente consegue avançar na questão da qualidade de vida. E no que se refere a trabalho, trabalho é um dos elementos onde existe mais desigualdade com recorte racial e recorte de gênero. As mulheres, elas ainda recebem menos do que os homens no mercado de trabalho, né? A mulher negra, ela está na base da relação. Primeiro você tem o homem branco, aí você tem o homem, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra, né? Nessa pirâmide da relação. Cargos de direção, cargos de poder, de decisão, praticamente é inexistente. Tá? Então, quando surge aquele exemplo, né? Olha, fulano não conseguiu porque outros não conseguem. É apontado, né? Então, do ponto de vista da relação internacional, né, do Brasil com né, na esfera da ONU, tem toda uma legislação aí que é interessante já envidou esforço, por exemplo, o Brasil, no que se refere a 10.639, foi uma recomendação no âmbito da ONU que o Brasil acolhe na educação e dá consequência, entende? Nas relações interpessoais, que aí tem a dimensão do racismo no âmbito da subjetividade, que é a relação interpessoal, né? Inclusive que há uma distorção quando as pessoas interpretam que o negro é racista com outro negro, né? Então, isso é um equívoco produzido pela questão ideológica, não é? Que ele internaliza, como eu já disse anteriormente, e ao internalizar essa, vamos dizer, captura de sua mente e visão negativa do seu semelhante, ele vai, né, agir com essas referências preconceituosas. Então, quanto mais a gente alarga essa compreensão de relação com o outro e de respeito, mais a gente tende a interagir de forma saudável e respeitosa, né? Então, eu penso que são essas estruturas. A outra coisa é, assim, pensar, né? Sempre que estiver numa situação de quebra de privilégio, agir para que esse privilégio seja cobrado, seja quebrado, né? Por exemplo, você é uma voz que, a partir do seu lugar de comunicação, você provoca, você debate, você traz as discussões, né? Isso precisa ser amplificado. Agora, é muito importante ter cuidado com os contextos e, né, ler com muita refinamento crítico. Por exemplo, o Ali Kamel, que escreveu Não Somos Racistas, né? A semana passada estava com uma série de agendas dentro do jornalismo, né? da grande mídia global, né? Então, assim, são questões que a gente precisa considerar válidas, porque o debate foi super importante, né? O que me chegou, né, das jornalistas falando sobre toda essa situação, mas estruturalmente, teoricamente, ali na Central Geral de Jornalismo, existe uma mentalidade que produz essas representações. Então, é importante ir para o debate. Sim. Diz. Inclusive, nessa questão de jornalismo, que eu já ia comentar antes e terminou que não comentei, assim, todo mundo comemorou muito, acho que foi ano passado, a história de Maju, né? A primeira. Eu disse, minha gente, estamos em pleno século XXI, ano 2019, e a primeira, é vergonhoso isso. Assim, é uma comemoração, mas é uma vergonha a gente só ter isso agora. E as pessoas não param para entender isso. Poxa, por que somente agora? Não é porque somente antes, a gente está comemorando isso. E o quantitativo de ofensas que ela recebeu nas redes sociais foi caso de ação jurídica, inclusive algumas ela já ganhou, né? Assim, de pessoas respondendo processo, porque embora nós tenhamos, né, tantos séculos desse processo de colonização, o fato de uma âncora negra competente, porque eu penso que é importantíssimo trazer a trajetória
profissional dela dá toda uma bagagem para que ela esteja naquele lugar, né? Então, não é privilégio, né? Foi conquista. Embora ela tenha toda essa referência, ela foi extremamente xingada nas redes sociais, né? Por ter chegado nesse lugar que incomodou a branquitude. Como se estivesse tirando um lugar, né? A pessoa com a visão, né, exatamente, racista, preconceituosa, ela acha que está tomando lugar, que é só pela cor, que está ali só pela cor. A reação que a sociedade tem com relação às cotas raciais, por exemplo, né? Então, assim, historicamente, as cotas raciais, elas representam, do ponto de vista da ação afirmativa de reparação dessas desigualdades, né, na educação, que é incrível como a sociedade brasileira reage agora. Eu chamo novamente a atenção. Se nós tivéssemos uma mídia que compreendesse a ação afirmativa, compreendesse no sentido, né, porque eles sabem o que é que proporciona uma ação afirmativa, mas é intencional. Eu não acho que é desinformação, não. É intencional. Eles não querem que essa estrutura, né, se quebre para se avançar. Não querem mudar de verdade essa situação. Então, as ações afirmativas, elas continuam ainda, né, no contexto atual, né, as cotas nas universidades, sendo extremamente questionadas com relação a essa discussão de meritocracia, por exemplo. Né? Muita gente fala, não tem que ter cota, por que vai ter cota para negros se tem o branco pobre também? Sim, mas aí existem outras cotas para o branco pobre. Né? E o branco pobre, teoricamente, e na prática também, ele tem mais chance, né, de até no futuro conseguir um emprego, de depois conseguir uma bolsa e tantas outras oportunidades. Né? Acho que essa questão é muito, muito, muito arraigada, né? É uma coisa assim que está muito, muito enraizada assim na nossa sociedade, né, Thelma? E existe ainda um longo caminho para que isso mude. Existe um longo caminho porque o racismo estrutural ele justamente ele penetra em todo o tecido social. Ele estrutura, ele não é o aparente. O aparente, ele pode ser corrigido, né, de forma interpessoal, por exemplo, a partir da conquista de consciência. Mas o estrutural é o que naturaliza, e por isso ele é mais difícil de ser enfrentado, de dar passos na superação. Né? Por exemplo, seja antirracista, não crie obstáculos para que o negro, né, desenvolva o seu potencial. Né? E a gente ainda tem pessoas que, mesmo com potencial, né, de ocupar determinados espaços, elas têm sua trajetória limitada, entendeu? Com obstáculos construídos. Então, isso é muito, muito grave ainda, né, no nosso país. Tem que mudar as estruturas econômicas, né? Sociais e econômicas, porque não adianta somente a gente começar a levantar a bandeira aqui, eu sou antirracista, não. Mas vai ficar na superficialidade. Tem que ir lá no fundo. Tem que ir na estrutura. E por isso é muito difícil. É na estrutura que se modifica. Educação, saúde, trabalho, né? Reconhecimento de trabalho. E por que as cotas incomodam tanto? Vamos voltar à questão das cotas. Porque a cota vai formar para o ensino superior, vai formar para espaços, né, de competição no mercado, no nível superior, e há décadas, no caso, né, de você projetar essa formação em décadas, você vai ter uma disputa mais acirrada nesse lugar que hegemonicamente era exclusivo praticamente de pessoas brancas. Era autorizado, como se fosse um contrato, né? Olha, isso aí é para branco, não é coisa, né? Não é lugar para você. Não é lugar para você. E às vezes dizem, né? Às vezes dizem, claramente. Aí quando chegam e digam, o seu cabelo, acho que você devia... Né? Teve uma jornalista que ela falou recentemente a respeito disso. Né? Teve criança que já sofreu esse tipo de racismo na escola, não é?
E os pais denunciaram com Querer relação impor a uma cultura, né? O cabelo liso é uma que a cultura europeia. criança tivesse cabelo cortado, que tivesse, né, determinado tipo de comportamento. Então, assim, É chamar o cabelo de pichain, em termos pejorativos, quando na verdade é o tipo, o cabelo é crespo, o o cabelo cabelo é encaracolado, é o crespo, cabelo, exatamente. né? Exatamente, e não aí usa-se termos pejorativos que as pessoas falam brincando, né? Uma brincadeira totalmente sem graça e Então, sem assim, eu costumo dizer, Thalita, que quando a brincadeira machuca alguém, não é não é brincadeira. brincadeira, né? Então, assim, essa história de foi brincadeira, não foi intenção. Então, assim, eu acho que a gente tem que. A brincadeira é algo saudável para os dois, né? E principalmente as brincadeiras que destituem o sujeito da sua condição de humanidade, né? Existem muito essa coisa de associar o cabelo a objetos, a animais, né? E isso vai gerando na criança a baixa autoestima. E Sim, baixa autoestima é uma potência para o seguinte passo ser considerado incapaz. A pessoa internaliza de que não é capaz de e que o lugar dela é, né, aquele mais subalterno. E isso. vai, Como se você vai você. construir uma sociedade forte, negra, né, desse jeito? Vai ter que ter muita Não. terapia para poder conseguir encontrar o seu lugar, né? Entender que o seu lugar é igual ao outro. Você tem que ter o seu espaço. E vai para a terapia mesmo, porque a terapia é um espaço extremamente saudável de fortalecimento desse eu. De Agora, às autoconhecimento. vezes, o ser, ele está tão machucado, ele está tão aviltado que lhe falta a condição de chegar num processo terapêutico. Porque para fazer terapia é preciso coragem, né? É preciso esse movimento, né, de se encontrar consigo, de se Né? desenvolver, né, se enfrentar para enfrentar quem o, né, avilta. Então, esse é um caminho também muito importante. Mais espaços de processos, né, terapêuticos para as pessoas, né, que sofrem nessa dimensão, né, da sua psique, né? O Fanon era psiquiatra, né? O Fanon, que estudou a questão das identidades, ele vai estudar justamente essa construção mental do sujeito, como é Bel, que ele se afirma. Oi. deixa eu te dizer, a gente tá chegando ao final da live. Aí eu queria saber, só que a gente ainda tem, né? Eu queria saber se você topa a gente voltar. Eu fechar e a gente voltar em seguida, pode ser? Ou você tem algum compromisso? Hoje ainda. Sim? Veja, a gente já tem 2 minutinhos. Eu queria então que você fizesse encerramento, né? Fizesse encerramento aí, breve, para a gente não perder a live, porque senão ela fecha e a gente não consegue compartilhá-la. Então, veja só. Ai, meu Deus do céu. Vamos pensar. Pensar juntos. Racismo estrutural, né? Você, né? Né? Como você é ou como não ser racista, né? Eu penso que olhar o outro, seu semelhante, né? Em sua condição humana, como um ser igual a você na condição humana. Isso já é um passo significativo para você reduzir os preconceitos, né? Porque às vezes a gente já olha para o outro e por conta do tom de pele já há um distanciamento, já segura a bolsa, já não chega perto, já se Já tem distancia um do. pré-conceito, né? Já faz um Exatamente, pré-conceito. é o preconceito. Então, reduzir isso, né? Esse ser semelhante, ele não é uma ameaça para você, né? E aí eu estou falando desses, né, dessas de brancos e não brancos, negros, né, e não negros, né, das pessoas, dos seres humanos, né? Essa relação, respeito, né? Respeito com o outro, né? Respeito e verdade, porque quando você lida com o respeito, certamente você tem o respeito, né, do outro lado. E no caso da vida, que foi um elemento bastante forte que nós, né, tratamos aqui, dessa violação à vida, vida negras importas, a gente precisa fazer um grande movimento, né, para discutir qual é o sentido realmente das polícias. Eu acho que a polícia, no caso brasileiro, ela é mais antiga do que o Estado, do que a formação do Estado, né? Ela já foi construída para proteger a família real, etc. Para Então, fechar. assim,
Ai, fechar. Então é isso. Ah, então é isso. Não vou poder voltar. Não vou poder Tá, não tem voltar. problema. Hoje Foi ótimo o nosso a gente bate-papo. discute um outro Em momento, outro em momento. outra. Tá certo? Valeu, gente. Muito grata. Adorei. Um beijo pra Muito você. obrigada. Obrigada. Terça-feira a gente volta às 19 horas. Beijo. Beijo.